Ô Paulo, peço desculpa ao amigo, não pude atender você, mas aí eu vou dar respostas pelo áudio, tá bom? Inclusive, já até oriento o amigo que, se você puder deixar as perguntas, qualquer situações que a gente possa dialogar, entendeu, amigão? Pelo áudio, lhe agradeço, porque aí eu respondo na medida do possível. Por telefone, já oriento o amigo antecipadamente, que às vezes eu não vou lhe retornar, em função aqui de algumas atividades e tal, mas pelo áudio eu vou retornar com certeza, tá bom? Eu vi aqui no capítulo Reencarnação do Missionário da Luz, fala dos 7 anos, mas isso aqui é interpretativo, porque ocorre que 7 anos no tocante à reencarnação, ela pode estar consolidada, mas não completa, porque outros falam que é aos 14 e outros dizem que é aos 21 anos de idade, entendeu? É, Nós já estudamos aqui esse trecho que fala a respeito que até que ele atinja 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo da reencarnação não estará consolidado, segundo o texto aqui do capítulo Reencarnação. Mas isso aqui é interpretativo. Consolidado em que sentido, entendeu? A reencarnação estará consolidada no sentido de quê? Do corpo físico ou do corpo perispiritual? Porque alguns dizem que até os 21 anos de idade. De qualquer maneira, você já trouxe uma resposta importante. O livro dos Espíritos fala a respeito da concepção. A concepção, esta sim, consolida a reencarnação. Para mim, a reencarnação ela é consolidada, ela é completa, na medida em que o espírito ele possa desenvolver no seu perispírito, na sua consciência, o sentido da própria vida, qual é a finalidade de uma encarnação, entendeu? De qualquer maneira, essas questões doutrinárias, elas têm uma importância, porque realmente existe, até não tinha percebido isso aqui aos 7 anos. Até então, às vezes a gente lê e passa essas questões, mas eu me lembro que quando eu estudei com um grupo, a reencarnação ela não é completa, ela pode ser consolidada no sentido do espírito já estar ajustado ao novo corpo físico. Ela pode estar consolidada nesse sentido, entendeu, irmão? Mas ela só passa a ser completa, outros dizem isso, ela só passa a ser completa aos 21 anos de idade, que aí existe a glândula pineal, epífise, que ela libera aí as vidas passadas. Aí entra as questões científicas da doutrina espírita que é fascinante, entendeu, irmão? De qualquer maneira, peço desculpas aí, Paulo, por não atender, mas eu, pelo áudio, eu vou lhe retornando e na medida do possível, tá bom, irmão? Fica na paz aí. Oi, Carmelo. Tá tranquilo, tá ótimo. Sem problema nenhum. Vamos trocando informações pelo áudio. A primeira questão, né, que eu fui atrás daquilo que você me falou, né, que a gente tem que considerar os autores que a gente não vai colocar dúvida, né, num Chico Xavier, num Divaldo Franco, né, num espírito como André Luiz, né, Emmanuel e outros, né. E aí estava realmente lá, como a Anete falou, a Anete Guimarães, né, que citou André Luiz, só não disse onde, né? E o onde, acho que cabe a gente procurar. Foi o que eu fiz. E achei, né? E aí, consultando lá a Kardecpédia, eu até te mandei o link aí, tem o cara que fez a Kardecpédia, que me disseram que ele é um cara totalmente purista, né? É o que está em Kardec e acabou. É o que está no Livro dos Espíritos e acabou. Quando a gente chegar no estudo nessa fase aí, vai ter debate, né? Vai ficar complicado. Porque lá o Livro dos Espíritos, nessas questões, né? Fala que a encarnação se completa no momento do nascimento, o que é impossível. Então aí, nesse ponto, a doutrina está em erro. E Kardec falou, muito bem dito, né? Que a doutrina não estava terminada
que tudo aquilo que a ciência viesse a provar, viesse a mostrar que ela estaria em erro, ela se modificaria nesse ponto. E não foi o que aconteceu, né? Algumas pessoas preferiram rejeitar André Luiz do que aceitar que ele estava trazendo uma novidade que a ciência comprova hoje, né? Porque, a meu ver, quando que a reencarnação se completa? Quando cada molécula perispiritual estiver ligada e comandando, né, a nível energético, a nível eletromagnético, uma molécula física, formando campos magnéticos que vão governar não só o desenvolvimento dessa molécula, mas também a sua interação com outras moléculas. Aos 7 anos, fala a NET, é quando todos os sistemas do corpo humano estão completos, quando o cérebro tem a sua formação completa, sistema circulatório, sistema digestivo, né? E a ciência também já provou que a cada período de 7 anos, com exceção das células neuronais, todas as outras células nossas são trocadas, são renovadas de 7 em 7 anos. Então, tem um período que ela coloca, né, muito claramente, e eu vou inclusive falar sobre isso no sábado, porque quando existem problemas estruturais do 0 aos 6 anos, não, do 0 aos 6 meses, dos 6 meses aos 4 anos, e dos 4 anos aos 7 anos, é que começam a ser geradas e manifestadas as principais doenças psiquiátricas de origem estrutural, porque o perispírito desestruturado não vai formar um cérebro estruturado. E aí você tem as oligofrenias, as esquizofrenias mais graves, né? E aí vai baixando até chegar nos desequilíbrios somente psicológicos e emocionais. Então, isso aí é um campo muito vasto de pesquisa, né? Acho que o ser humano está só começando a entender, né? Descobriram também nos anos 60 que a linguagem do cérebro não era apenas elétrica, ela também era química, né? Foi aí que descobriram os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina e por aí vai, né? Então, eu fecho com o André Luiz e vamos debater isso quando chegar o momento, né, de debater essas questões aí que a Kardec cita, né? O espírito está completo, né? Isso a gente sabe. Ele nasce completo. O que vai se formando são os órgãos, né? E o cérebro completa seu processo aos 7 anos. Glândulas e outras coisas são acessórios, né? Então era isso, meu querido. E aí de quebra eu te mandei um livro aí, um resumo, né? Do Divaldo, no rumo de um planeta de regeneração. Um abraço, tudo de bom. É interessante, Paulo, as suas colocações. Você tem um conhecimento profundo nas questões científicas, nas questões que você, ao esclarecer que a cada molécula do perispírito ao corpo físico, elas vão aderindo ao corpo físico e aí sim completa-se a reencarnação, né? A consolidação da encarnação. Nesta questão eu estou mais para aprender, eu estou aprendendo com um amigo, porque o enfoque que geralmente eu
eu consigo fazer algumas conclusões, dilações, passíveis, todas elas de retificações, mas o enfoque que eu dou também é de natureza filosófica, porque a série André Luiz, da doutrina espírita, sabemos, né, amigo, que tem a sua base filosófica, religiosa e científica. Então, são vertentes, são alicerces de natureza científica, filosófica e religiosa. E na questão científica você conhece muito bem mesmo. E o meu enfoque é mais filosófico, até por faltar aí uma formação melhor no sentido da minha área de formação, que sou advogado. Então, na parte científica, eu estou mais para aprender, ouvir as orientações do amigo, do que essencialmente falar e acrescentar. Então, estou para aprender. Estou aprendendo muito com o amigo nessas questões que você tem explicado. Agora, na questão do livro dos Espíritos, na questão aí da concepção, entendo eu, assim, este é um entendimento passível também de retificação da minha parte, que o Kardec, ao perguntar aí a resposta, elas se completam de alguma forma, porque eu assim, na minha visão, a questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida se inicia na concepção, não exclui na questão que o Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação, fala a respeito, porque assim, se você lê o capítulo, me lembra que tem umas partes do capítulo da reencarnação do Missionários da Luz, fala que Segismundo já estava sentindo o mundo físico antes mesmo da concepção, entendeu? Antes da concepção. E ao sentir, ali já iniciou a reencarnação. Então, assim, é muito interpretativo, porque nós estamos analisando questões e conhecimentos espirituais. Inclusive, até eu me lembro que no livro Evolução dos Mundos, não sei qual é a parte, amigo Paulo, que fala a respeito das glândulas, que ela existe no perispírito, a glândula pineal ou epífise, e esta glândula tem uma função de, de liberar as experiências de vidas passadas. Então, olha que coisa interessante. Por esta glândula, a reencarnação, o processo reencarnatório continua existindo, porque ela vai liberando aos poucos. Por esta glândula, inclusive nesse livro mencionado da luz também fala sobre a glândula pineal. Inclusive, então, no Evolução dos Mundos e no Missionário da Luz, fala a respeito que essa glândula ela vai liberando pouco a pouco a questão dos estímulos sexuais, que não são consolidados aos 7 anos. Se menciona também que, através da glândula epífise, temos informações que as vidas passadas, lembranças de vidas passadas se fazem presentes mais intensamente numa idade da adolescência, e aí você começa a sentir o teu inconsciente, as facetas das personalidades, que algumas cumpriram o seu papel, outras não. Então, no enfoque filosófico, a reencarnação, salvo o melhor entendimento, ela não se completa, na minha visão, claro, altamente limitada, passível de uma retificação, mas a reencarnação no todo, não somente na questão do perispírito com o físico, ela se completa ao longo da vida, porque nós temos aí vidas passadas que acontecem no consciente, através do inconsciente, e se apresentam de forma muito sutil. Vem aí os hábitos, as tendências, os automatismos, as inclinações. Então, tudo isso são processos reencarnatórios. Tanto é que, às vezes, num dado momento, e aí você até me ajuda nesse sentido, que você conhece muito bem, eu estou mais para aprender, amigão, às vezes a pessoa ela tem um pânico, ela tem uma instabilidade emocional, às vezes aos 30 e poucos anos de idade, por exemplo, aos 40, 50, tem pessoas que começam a ter pânico, tem um temor imensurável de situações, e às vezes também tem sintomas físicos, depois de 50 anos, depois de 40 anos.
E não deixa de ser ainda um processo reencarnatório, mas no sentido de quê? De influências de vidas passadas. Porque quando o Kardec fala que é na concepção, a resposta do livro dos Espíritos, ele fez um enunciado, ele deu abertura para que possamos entender outros processos que iriam acontecer. E, claro, esses puristas que só têm o livro dos Espíritos como uma única solução, esquecendo que o livro dos Espíritos iniciou o processo de conhecimento do Consolador, da doutrina consoladora. As obras de André Luiz completam, as grandes obras de André Luiz completam diversos conteúdos do livro dos Espíritos. Mas, no todo, o amigo aí tem um conhecimento profundo a respeito das questões mais científicas. E aí eu estou mais para aprender, entendeu, amigo Paulo, do que essencialmente falar a respeito. Está explicado, amigo Paulo, a tua base aí de conhecimento científico, a tua formação de estudo. Isso ajuda muito aí tuas colocações. O seu amigo, quando puder, essa glândula epífise, que também é um capítulo do livro Missionários da Luz e também Evolução dos Mundos, fala a respeito aí das informações que são liberadas pouco a pouco por essa glândula. E o espírito vai recebendo informações que fazem parte do processo reencarnatório, não no sentido biológico, tanto do perispírito como do corpo físico, mas no sentido de constituição do espírito. O espírito está ganhando vida, porque ele está recebendo, através do inconsciente, os hábitos, automatismos, as inclinações de vidas passadas. Entendeu, irmão? Então é um capítulo muito interessante. Aqui, amigo Paulo, conforme eu lhe falei, no próprio Missionários da Luz e também na Evolução dos Mundos, fala a respeito da epífise que temos aí no capítulo 2 do próprio livro Missionários da Luz, como também Evolução dos Mundos. Mas tem um trecho aqui que talvez possa lhe auxiliar em alguma informação, já que você conhece muito bem a parte científica. Olha só que o mentor Alexandre diz a respeito da epífise. Ele diz o seguinte: não se trata de órgão morto, segundo várias suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação do libido. E assim vai, amigão. Então é muito interessante. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que a glândula epífise, ela tem aí a função, segundo o mentor Alexandre, que ela acorda no organismo do homem na puberdade. Aí vem aquela questão que eu te falei. Quando cita que a reencarnação é consolidada aos 7 anos, ela é consolidada, mas não é completa, porque a completude dela passa ainda pela a glândula da vida mental, que é a epífise, em que esta glândula ela acorda, digamos assim, no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar, segundo aqui as palavras do mentor Alexandre. Então, isto é mais um exemplo que uma coisa, a reencarnação, ela é consolidada aos 7 anos, completando aí a questão do Livro dos Espíritos, em que o Missionário da Luz, no capítulo Reencarnação, completa a questão do Livro dos Espíritos através desse capítulo. Mas, no capítulo, acho que é 2, né, que fala dessa glândula aqui do mesmo livro, diz que na puberdade ela acorda, isto é, aí podemos filosofar, não sei se o amigo concorda, o processo reencarnatório ele continua, mas não no sentido somente físico, mecânico, mas no sentido espiritual, do psiquismo, continua
acontecendo a reencarnação, mas no corpo mental. Então é muito fascinante. Não sei se o amigo concorda a respeito disso. O que você acha, amigo Paulo? Irmão Carmélio, que dupla, hein? Um homem da lei, um homem da filosofia e o outro da ciência. Mas também depois eu acabei fazendo administração, né? Porque eu precisei de administração do meu trabalho. Eu trabalhei 35 anos com vendas. E agora eu estou inscrito, vou começar dia 10, um curso de filosofia clássica na Nova Acrópole. Então, vamos lá. Além da química, além da eletricidade, além do eletromagnetismo, da bioquímica, da química orgânica, da química inorgânica, da físico-química, tudo isso é responsável e explica a união do perispírito com o corpo material. E isso só se completa aos 7 anos, porque aos 7 anos aí entra o pessoal da medicina, o pessoal da biologia, né? Por isso que a doutrina espírita só pode ser revelada em 1857. Depois do Darwin falar sobre a seleção das espécies, depois do Einstein aparecer, do Niels Bohr, né, de todos esses físicos descobrirem a física, a química, a física quântica. Porque todas as doenças psiquiátricas que acontecem dos 0 aos 4 anos, elas são consideradas doenças de estrutura, que é quando ainda está se formando as bases do cérebro. Isso vai gerar a idiotia, o cretinismo, a esquizofrenia mais grave, as oligofrenias, porque há uma desagregação estrutural e o cérebro deixa de ter condições de ser um receptor dos sinais que estão sendo enviados pelo perispírito. A partir dos 7 anos, se fala que nós temos transtornos de uso, não mais de estrutura, porque o cérebro já está formado. E aí é quando afloram que isso é programado lá nos desenhos, nos mapas cromossomiais, uma ligação tal de genes e cromossomos que vai formar determinados campos eletromagnéticos que vão abrir portas para que determinadas partes do inconsciente possam ser liberadas ou não. Eu já tive transtorno de pânico, ansiedade generalizada. Eu era médium de psicofonia e ainda não estava trabalhando. Eu fiz várias regressões. E nessas várias regressões, eu descobri muitas coisas no meu passado que ainda se mostravam no atual presente como sensações, como fobias. Né? Eu já desencarnei caindo num buraco e ficando lá embaixo, todo espetado como se fosse lanças, né, que os caras botavam, armadilhas, né? E morri lá sozinho. Eu já fui
negro, africano, e me trouxeram na marra. E eu não aceitei. Eu era guerreiro, era revoltado. Eu lutei contra todo mundo e fizeram um picadinho de mim com espada dentro do navio. Então, com a TVP você passa a entender muitas coisas, né? Então, essa liberação do inconsciente, das vidas passadas, eu acho que já é uma questão, como você falou, do campo mental. A encarnação é a união do espírito ao corpo. E isso acontece há 7 anos. Agora, a abertura da casa mental aos processos inconscientes, aí já é psiquiatria, já é psicologia, e vai ter que explicar para a gente. Porque eles só conseguiram explicar que o cérebro tem 2 linguagens, quando se pensava que tinha só uma, que era só elétrica. Agora se sabe que é uma linguagem elétrica e uma linguagem bioquímica, ou química, né? Os neurotransmissores. A linguagem elétrica ela passa pelo centro dos neurônios, pelo núcleo dos neurônios. A linguagem bioquímica ela passa pelas sinapses dos neurônios. Então a gente tem muito a aprender sobre o cérebro para desvendar como é que são esses processos de liberação da memória inconsciente. Porque o cérebro humano nada mais é do que um grande receptor cujo potencial total ainda talvez não passe de 10%, que a gente sabe. Né? Então é isso, meu querido irmão Carnélio, homem das leis e da filosofia. Um abraço. Muito interessante, Paulo, os seus esclarecimentos, e também você revelou aí algumas vidas passadas, suas vidas passadas, e você, através destas experiências de retrocesso mental, terapia de vidas passadas, você adquiriu mais autoconhecimento. Todos nós vivemos experiências sutis que talvez não conseguimos perceber de pronto, mas existe um capítulo no livro Ação-Reação, acho que o nome do capítulo, acho que não sei se é aprendizado, preparando o retorno, acho que é isso, preparando o retorno. Sanzio explica que é um ministro de nosso lar, se apresenta no posto chamado Mansão Paz, que fica imerso no umbral, isso no livro Ação-Reação, série André Luiz de Chico Xavier. Nesse capítulo, eu acredito que seja Preparando o Retorno, se eu estiver enganado, ele explica o Sanzio, através do mentor Silas, para o André Luiz, para todos nós, em narrações, que existe um fenômeno chamado, não sei se você conhece, está escrito lá, circunstâncias reflexas. Ele diz que estas circunstâncias reflexas, elas são processos, são sintomas, são experiências em que fatos, pessoas, acontecimentos geram um chamado retrocesso mental. Você vive emocionalmente o seu passado. Isto é, você se relacionar às vezes com uma pessoa que você nunca conheceu. No momento que você conhece aquela pessoa, isso pode ficar muito claro ou não. Às vezes é mais no inconsciente do que consciente. Mas segundo o ministro Sanzio, no livro Ação-Reação, ele diz que esta circunstância reflexa faz com que voltemos ao passado.
Então ele dá um exemplo, ele dá o exemplo de um suicida. Segundo ele, diz o seguinte, que o suicida, em vidas passadas, ele repetiu esta infeliz alternativa, essa infeliz decisão do suicídio. E sempre beirando aí os 50 anos de idade. Acho que é isso que ele coloca, 50 ou 40. Então, ele reencarna. Toda vez que se aproxima dessa idade, ele sofre a tentação do suicídio por um padrão repetitivo de vidas passadas que se reapresentam através de inclinações, tendências, hábitos perigosos, nocivos. E ao chegar nesta idade, ele começa a sentir, e aí podemos considerar como circunstâncias reflexas, isto é, qualquer acontecimento, um desafio, uma notícia, vão gerar essa visitação no seu passado através do inconsciente. E se ele não se reformar, e o Sanzio, o ministro Sanzio dá o remédio, a solução, Paulo, dizer o seguinte, que a reforma íntima, a reeducação do espírito, faz com que ele saia desse padrão mental, desse comportamento repetitivo de sugestão ao suicídio para não resolver aquilo que cabe àquele irmão, entendeu? Então, às vezes, cenários, pessoas, desafios pessoais, emoções, todos estes acontecimentos, estas reações, são classificados como circunstâncias reflexas. Circunstância porque o momento provoca o reflexivo, ou seja, você volta ao passado. Aquele momento faz com que você volte ao passado. E ao voltar ao passado, se o nosso passado for um passado razoável, bom, um passado prudente, moderado, podemos entender que haverá um aspecto agradável, teremos um aspecto agradável. Mas se o nosso passado, amigo Paulo, for um passado de erros, de equívocos, nós teremos aí alguns impulsos perigosos. Por isso que existe uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 463, que fala que nós devemos tomar um certo cuidado pelo nosso primeiro impulso. Porque o nosso primeiro impulso, dependendo da nossa natureza, pode ser bom ou mal. E, ao mesmo tempo, existe uma questão do Livro dos Espíritos, 911, que em sua resposta diz que quando reconhecemos, quando compreendemos a nossa natureza espiritual, isto é, já é uma linha racional, já é um entendimento racional de que realmente somos. Se você entende a sua natureza espiritual, se você sente espírito, isso vai lhe dar uma coragem de você superar essas inclinações, paixões, desejos que levam o espírito à ruína e ao sofrimento. Então, mais uma questão aí, um tema interessante, circunstâncias reflexas do livro Ação-Reação, no capítulo, acredito que seja esse, Preparando o Retorno. Então, estes conhecimentos nos ajudam muito. É isso aí, amigão. Um abraço. Amigo Paulo, eu deixei postado no seu WhatsApp uma apostila que eu elaborei para os estudos de André Luiz a respeito de alguns temas. São diálogos de alguns livros de André Luiz que eu considerei diálogos importantes, apresentando temas pouco conhecidos nos estudos espíritas, mesmo porque o estudo da doutrina espírita são muitos temas. Então, é difícil nós conseguirmos estudar cada um deles de forma detalhada, pelo menos numa vida, né? Mas, enfim, eu fiz um resumo de temas, uma amiga me apoiou na estrutura, na organização, e estes conteúdos eu coloco, às vezes, nos meus estudos, nos vídeos, estudos dos quais eu apresento no meu canal, e estou lhe enviando, a fim de comigo aí quando puder, dar uma lida, tal, que são alguns temas, diálogos de mentores, orientando André Luiz, e tem o índice, e esses temas são importantes porque são assuntos que nós podemos conhecer aí, conhecer da vida espiritual que André Luiz apresenta para todos nós. É isso aí, amigão. Oi, irmão Carmelo. Esse assunto aí que você falou, né?
circunstâncias reflexas, é o que acontece realmente na realidade, né? E isso é explicado no campo da psicologia transpessoal. Já se sabe, através de pesquisas, né, que o nosso cérebro físico ele é incompetente para, ao analisar um fato, uma informação, dizer se ele está acontecendo agora, se ele é do passado ou se ele é de um passado remoto. É por isso que muitas vezes certas sensações que na realidade são liberadas pelo nosso inconsciente, quando a gente passa por situações semelhantes nessa vida atual, é por isso que muitas vezes, sem explicação nenhuma, por exemplo, uma pessoa foi enterrada viva, ou foi emparedada viva, e ela hoje, ao passar no túnel Rebouças, túnel Santa Bárbara, ela sente um verdadeiro pavor, porque para ela está entrando num buraco que ela vai ser emparedada ou enterrada viva novamente. Então, quando o inconsciente aflora e essa personalidade que passou por esse problema, aí que entra a apometria, né? Que a apometria vai tratar cada personalidade que esteja em desacordo e que esteja querendo se sobrepor às demais. É daí que vem os vícios e imperfeições das outras vidas, né? Quando uma personalidade que teve comportamentos errôneos, viciosos, contra a lei de Deus, ela consegue se colocar acima das outras e dominar no presente com as ações que ela usou no passado. Ela se sobrepõe às demais. E a apometria trata essa personalidade. As ações que ela fez, que foram prejudiciais, traz os espíritos, né, que foram vítimas, né, dessas ações, traz os obsessores, né, que são ligados a essa personalidade, para que ela se equilibre e ela possa se ver como tão importante quanto as demais para o somatório das experiências que o espírito imortal, a individualidade, tem que ter para justamente poder fazer essa reforma íntima, né? É um somatório de cada vida, de cada comportamento, de cada ação. E uma não pode ser mais importante que a outra. Todas são importantes. Então, nessa incompetência do nosso cérebro de analisar isso, ele se vê passando por situações no momento que lembram situações do passado. E aí o corpo sente as mesmas sensações lá de trás. E tudo se repete, né? São coisas fascinantes. E esse aí já não é a química, nem a física, né? Já é a psicologia que está desvendando isso. Então a gente tem que ser multidisciplinar, né? Saber de tudo um pouco. E é por isso que na desobsessão eu procurei juntar vários temas para que
aquele que vai doutrinar possa dominar um pouco dos conhecimentos da psicologia, um pouco dos conhecimentos da psiquiatria, um pouco dos conhecimentos das energias, um pouco dos conhecimentos da química, um pouco dos conhecimentos das leis de Deus, e que tenha capacidade de diálogo, de persuasão, seja assertivo, tenha amorosidade. É difícil, é muito difícil. É muita coisa para aprender, né? É muita coisa para juntar. E se a gente não tiver a espiritualidade inspirando a gente na hora para falar aquilo que seja mais necessário para o espírito que está ali, a gente vai jogar palavras ao vento, o espírito vai ser levado para uma colônia e ele vai voltar. Ele não vai mudar. São vários espíritos que aparecem uma, duas, três. Eles não voltam a obsidiar a mesma pessoa, mas eles não desistem de ser como eles são. É muito difícil mudar. Nossa, como é difícil, né? É isso aí, meu irmão. Obrigado pela apostila. E eu tenho certeza que aqui estão vários temas e você vai trazer todos eles para nós nos nossos encontros lá. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. 8 horas eu tenho encontro com a Kátia no curso lá da Joana de Ângeles. Um abração, meu querido.